do Centro Espírita Caminho de Damasco. Boa noite, amigos. É com grande alegria que eu estou aqui pela primeira vez, participando dessas palestras que nós estamos colocando todas as segundas-feiras. Vou aguardar um pouquinho, mais um pouquinho, e nós iniciaremos a palestra desta noite. Oi, Érica, querida. Boa noite. Guardar só alguns minutinhos, uns 2 minutinhos, aí nós iniciamos o comentário desta noite. Vocês estão me escutando bem? Quem está aí já presente? Se o som tá bom? Boa noite, amigos. Vamos então agora, já com esses minutinhos aí, vamos iniciando então. Mais uma vez, boa noite a todos. É com grande alegria que eu estou aqui pela primeira vez, participando dessas palestras ao vivo. Algumas estão sendo gravadas, outras estão sendo feitas ao vivo, transmitidas ao vivo. Confesso que dá um certo nervosismo, né? Mas esse é um novo meio que nós temos de estar em sintonia, como se estivéssemos lá na nossa casa espírita. Então, espero que todos estejam bem, com muita luz, muita saúde. Vamos então agora, como sempre fazemos, antes de iniciarmos um comentário evangélico, uma palestra, vamos fazer a nossa prece para iniciarmos o trabalho desta noite. Vamos então fechando os nossos olhos, serenando os nossos pensamentos, elevando o nosso pensamento ao alto, imaginando a figura do Mestre Jesus, envolvendo a cada um de nós no seu amor, na sua luz e na sua paz. Que possamos, a partir deste momento, estar todos unidos em sintonia com a espiritualidade maior para o aprendizado desta noite. Que Jesus e os nossos mentores espirituais nos abençoem. Que assim seja, graças a Deus. O tema que foi escolhido para que eu falasse essa noite aqui foi: Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Faz parte das bem-aventuranças trazidas por Jesus no Sermão do Monte. E para quem quiser ler depois, este tema se encontra lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9. Então, nós temos duas bem-aventuranças aqui para tratarmos nesta noite. Então,
Bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. E bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Essas duas bem-aventuranças se encontram lá no Evangelho de Mateus, versículo 4 e versículo 9. Quem quiser ler depois, é muito bom. E esse tema, essas duas bem-aventuranças que nós vamos tratar agora, elas tratam sobre a mansuetude e sobre a pacificação. E o que foram essas bem-aventuranças para nós começarmos o nosso estudo aqui dessa noite? O que foram as bem-aventuranças? Quando Jesus trouxe essas bem-aventuranças lá no Sermão do Monte. Essas bem-aventuranças, Jesus veio com elas tentar ensinar para aquela multidão que o ouvia e até hoje ecoa para nós, os meios para que nós pudéssemos conquistar com o trabalho o reino dos céus. Então, essas bem-aventuranças é a maneira que nós temos que nos comportar para que nós possamos alcançar o reino dos céus. O reino dos céus. Ele recomendava mansidão nas lutas da vida. Quem se lembra da passagem de Jesus aqui, Jesus jamais incitou a violência. Jesus jamais falou com alguém, mesmo quando ele precisava chamar a atenção de alguém, com agressividade, de forma violenta, de forma descortês, como nós vamos discutir aqui hoje. Jesus tinha uma autoridade moral que ele falava e os outros calavam, porque ele tocava fundo. Então, por isso que ele veio falar sobre mansuetude e sobre sermos pacíficos, sermos mansos e pacíficos. E é isso que nós vamos começar aqui agora. Será que estamos sendo mansos e pacíficos na nossa vida hoje? Nós, há muito tempo, vemos da história passada e ainda no presente, histórias de violência, que a violência consegue inibir muita coisa. E nós sabemos que a lei que Jesus veio nos trazer é a lei de amor e caridade. Ele dizia que era essa a lei, através de todo o exemplo que ele deixou para nós. Então, quando ele vem falar sobre mansos e pacíficos, com essas duas máximas aí, ele vem nos dizer que a lei que deveria reger no mundo seria a lei da doçura, a paciência, a moderação no tratar com os nossos semelhantes. Assim que a gente deve tratar os nossos semelhantes. E assim também ele condenou a violência, a cólera, a ira, a agressividade. E será que nós não temos mais nada disso em nós? Não trazemos mais raiva, não trazemos ira, cólera, agressividade? Será que nós tratamos os nossos semelhantes com doçura, de forma amorosa, respeitosa? É isso que nós vamos discutir aqui. Então, quando Jesus esteve aqui na Terra, encarnou aqui, os próprios apóstolos, que foram aqueles que estiveram mais próximos dele, não entendiam o que ele dizia. Quando ele dizia que eles não iriam pegar em espada, ele condenava todo e qualquer tipo de violência. E eles não entendiam, já que Jesus era o Messias, e Jesus era o Rei dos Reis. E até aquele momento, e até hoje muitas vezes, as pessoas ainda entendem que é através da espada, é através da guerra, é através da submissão, é que nós vamos conseguir aquilo que nós desejamos. É através da guerra que nós alcançaremos a paz. Isso é um engano muito grande que nós temos e que ainda trazemos conosco. Porque nós vivemos ainda num mundo onde a violência está ao nosso lado. Nós acompanhamos
No nosso dia a dia, nós acompanhamos pela televisão o que acontece no mundo. E ainda é a violência que submete os mansos, os mais fracos, os mais fortes e poderosos submetem os mais fracos, os oprimindo, fazendo eles serem submissos à vontade do mais forte. Mas nós sabemos que esse não é o caminho. Esse não é o caminho. E Jesus, quando ele traz essa questão da doçura, essa questão da gente combater essa cólera, essa violência, é também no trato que nós temos com o próximo, com as pessoas que nos cercam. E que trato? É como nós nos comportamos diante dessas pessoas. De que forma nós tratamos essas pessoas? E qual que é o meio mais rápido de nós verificarmos isso? O nosso lar. De que forma nós estamos agindo dentro do nosso lar? Lá fora nos mostramos pessoas corteses, pessoas respeitosas, amorosas, mas dentro do nosso lar nós estamos respeitando aquele que está conosco? Nós estamos tratando com doçura? E por que Jesus coloca isso, tratar com doçura? Não é acatar qualquer coisa, ficar apático, não reagir, aceitar qualquer coisa. Jamais Jesus teria trazido isso para nós. Porque o que Jesus veio nos trazer é exatamente o contrário, é nos convidar ao trabalho da nossa mudança. Foi para isso que ele veio aqui. Ele não veio quebrar nenhuma lei. Ele disse: eu só vim dar cumprimento. É como se ele viesse fazer uma releitura, mas não foi uma releitura. O que ele quis dizer era, ele sintetizou e ele colocou em prática. Porque todos naquela época sabiam muito as escrituras de cor, só que eles não colocavam em prática. A escritura ficava só guardada na mente, no papel. É a mesma coisa hoje. Nós sabermos todas as condutas, toda a forma, através do Evangelho de Jesus, do conhecimento da doutrina espírita que nós temos, nós sabemos tudo que a gente deve fazer. O Evangelho de Jesus é o nosso manual, mas nós não fazemos. E aí é que está o problema. Emmanuel diz uma lição sobre saber e fazer. Então, enquanto eu não sei, eu fico meio perdido. Como que eu devo seguir? Mas quando eu sei, eu tenho a obrigação de fazer. Porque se eu não faço, eu mesmo estou atrasando a minha mudança, a minha transformação e, consequentemente, a minha evolução moral. Porque para que eu evolua, para que eu progrida, eu preciso me transformar. Pensar que nós somos espíritos que já tivemos inúmeras vivências passadas. Então, nós trazemos vários sentimentos, vários vícios dentro de nós, ainda hoje. E quando ele vem falar sobre mansuetude e ser pacífico, por isso que eu comecei falando isso. Será que nós estamos hoje, ou já somos hoje, mansos e pacíficos? E como que eu sei isso? Através do nosso autoconhecimento. Uma palavra tão repetida hoje, mas é o que a gente tem. É a forma que nós temos de nos melhorar. Porque se eu não me conhecer, se eu não souber qual o mal que eu trago aqui dentro ainda, e com certeza eu ainda tenho mal aqui dentro, porque eu me encontro neste planeta, encarnado aqui hoje, neste momento, durante essa situação que o nosso planeta está passando, diante de uma pandemia. Então, toda situação que nos é colocada, ela é para o nosso aprendizado, para chamar a nossa atenção, nos incomodar e fazer com que a gente se modifique. Porque cada situação, cada dificuldade, sempre que a gente fala aflição, dificuldade, é sempre isso. O que é isso? O nosso olhar é que tem que mudar. Porque a aflição, o sofrimento, a dificuldade vai depender da gente, da forma como a gente vai olhar isso, enxergar. Tenho que passar? Tenho que passar. Só que tem um aprendizado ali por trás que eu tenho que aprender. Passar por passar, não vai me ajudar a evoluir. Então, quando eu consigo identificar o mal que eu trago em mim ainda, eu vou identificar se eu tenho a raiva, se eu tenho a cólera, se eu estou sendo agressivo.
De que adianta eu buscar a paz? Todos nós queremos a paz. Isso é quase que unânime. Se eu perguntar para alguém o que você deseja, eu desejo a paz. Todo mundo quer a paz. Mas a paz não está fora de nós. A paz, ela tem que ser encontrada e trabalhada dentro de nós. E esse é o nosso maior erro. Porque nós queremos buscar a paz. E eu não tenho como buscar fora o que eu não tenho aqui dentro ainda, o que eu não entendo aqui. Os nossos sentimentos têm que ser trabalhados em nós primeiro, para que depois eu consiga dar para o outro aquilo que eu já conquistei. Eu não posso nem exigir do outro e nem querer dele o que eu não tenho para dar. Então, quando ele fala de mansuetude, de pacificação, de pacífico, né? O que é pacífico? Pacífico é aquele que gosta e ou almeja a paz. Então, todos nós somos pacíficos, porque nós desejamos a paz. Mas, ao invés, ou só querer ser pacífico, eu faço um convite a nós aqui agora, para que sejamos pacificadores. E o que é o pacificador? O pacificador é o que promove a paz. Então, como eu falei, sejamos pacificadores primeiro conosco mesmo, pacificando toda essa aflição, toda essa angústia, toda essa os vícios que trazemos aqui dentro ainda. Porque nós temos que melhorar o nosso íntimo. Quando nós dizemos o mundo, muitas vezes a gente fala que o mundo, a gente acredita que a gente vai modificar o mundo. Que mundo que eu tenho que modificar primeiro, se não é o meu mundo íntimo? Se não é o meu interior? Se não são as dores da minha alma que eu trago ainda? Eu preciso modificar isso em mim. E aí depois poder espalhar isso para os outros. Eu não posso esperar do outro aquilo que eu não tenho. Então eu tenho que ser um pacificador. E um pacificador, primeiro comigo, no meu mundo íntimo, e também aonde eu vivo. Como assim, Mônica? Ora, no seu ambiente do lar, no seu ambiente de trabalho, você pode promover a paz através das suas atitudes, através do seu comportamento, através do trato que você tem com as pessoas que te cercam. E como nós vamos identificar isso? Às vezes, vestimos uma máscara e acreditamos que somos serenos, equilibrados, nada me abate. Às vezes a gente acorda de manhã e sai, hoje eu tô bem, nada vai me abater. Mas na realidade nós não estamos bem. Nós achamos que estamos bem, mas nós não identificamos ainda o que temos aqui. E aí, quando somos colocados à prova, numa situação qualquer do dia a dia, numa fechada que alguém dá, uma pisada no calcanhar, alguém que responde alguma coisa do jeito que a gente não gostou, aí a gente reage. E aí a gente age de que forma? Instintivamente, de acordo com o instinto. E sabemos hoje que nós não podemos mais reagir instintivamente. Nós temos a nossa inteligência, a nossa condição, nossa capacidade intelectual, através do nosso raciocínio. Nós não podemos reagir, bateu, levou. Isso não deve mais fazer parte do nosso comportamento. Se alguém nos aflige, se alguém nos ofende, se alguém nos atinge, isso pode nos magoar, pode nos ferir, mas eu não posso revidar. Eu tenho que trabalhar isso em mim. Por que aquilo me atingiu dessa forma? Se me atingiu é porque ainda eu não trabalhei bem o meu orgulho. Porque quando bate alguma coisa em nós que nos ofende, quem que está falando mais alto ali? É o nosso orgulho. E nós temos que combater. Quais são os dois maiores males que nós temos ainda na humanidade? O orgulho e o egoísmo. Por isso que o forte submete o fraco, porque ele pode mais. E aqui, nesse mundo que a gente vive, material, nós precisamos do dinheiro, nós precisamos dos bens materiais para a nossa sobrevivência, nós precisamos do alimento. E eu tenho que agir com o outro como eu gostaria que ele agisse comigo. Como fala ali, bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Falamos tanto de mundo de regeneração, pelo qual a Terra está simplesmente iniciando essa transição, mas
Para que eu faça parte desse mundo de regeneração, eu vou ter que ser manso e pacífico. Senão eu vou ser convidado a me retirar. Então não vai ser o mundo que vai se transformar, mas vai ser o meu mundo. Eu vou me modificar. E aí eu tenho condições de fazer parte deste mundo regenerado. Mas este mundo de espíritos regenerados. E não um mundo. O mundo, o planeta, ele vai sofrendo as transformações que ele precisa, sem a nossa interferência, embora nós estejamos interferindo bastante nessa transformação. Mas ele tem um processo que ele segue. Agora, o mundo de regeneração, que é um mundo melhor que nós almejamos, onde o bem será maior do que o mal, eu tenho que estar pronto para habitar esse mundo. Senão eu vou ser convidado, eu não volto. Numa próxima encarnação, eu não voltarei a encarnar aqui na Terra. Então eu tenho que trabalhar isso em mim, através das minhas atitudes, através do trato com as pessoas. Muitas pessoas sorriem, como eu disse da máscara, e aí no Evangelho está colocado lá que é o verniz do sorriso, da doçura. Mas basta alguém fazer atingi-lo num ponto que afete-o, que mexa com ele de alguma forma, como o orgulho abalado, né? Tentar, como eu disse, fui humilhado, fui agredido, ele reage. Então não é isso que nós pretendemos, nem precisamos. O que nós precisamos é realmente sermos verdadeiros. E para que isso seja verdadeiro, tem que vir de dentro para fora. Sabemos muita coisa. Temos que agora agir, colocar em prática. E a violência não leva a nada. Muitas vezes no mundo como nós estamos vivendo hoje, a gente vê tantas situações e a gente fica tentando, mas como que isso vai se resolver se não for dessa forma? A gente pensa ainda de formas violentas, tanta coisa acontecendo, mas não vai ser através da violência. Jesus não aceitava isso. E ele disse para nós: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós não chegaremos ao Pai se não seguir este caminho, que é o caminho que ele ensinou. Não tem atalho. Não é igual ao computador aqui que a gente mexe, tem um atalhozinho para a gente pular um caminho, encurtar a viagem. Não tem como fazer isso. Eu tenho que trabalhar essa paz dentro de mim. Por quê? Serão chamados filhos de Deus. Filhos de Deus somos todos nós. Mas para que nós sejamos chamados meus filhos, filhos de Deus, nós precisamos ser pacíficos e sermos pacificadores a partir de agora. Não ficar entrando em contendas, em discussões desnecessárias. Hoje todo mundo quer dar palpite de tudo. Para que isso? Para promover desequilíbrio. Se volta para você, transforma o que você precisa transformar dentro de você. É muito fácil a gente dar conselho e dizer e apontar os erros, os defeitos, o que precisa ser modificado no outro. Mas a transformação não é assim, a transformação é minha, é individual. Eu preciso trabalhar isso em mim. E a hora é agora. Posso deixar para depois? Pode, mas você está perdendo tempo. O nosso maior inimigo somos nós mesmos. Quando nós ficamos procrastinando, não vou fazer isso agora, ainda tenho tempo, tem a próxima encarnação. Tudo bem, você tem esse direito? Tem, todos nós temos. Mas por que não aproveitar o momento? Enquanto eu não sabia, mas agora eu já sei. Então, se eu já sei, por que eu não vou começar a agir? Por que eu não vou começar a fazer aquilo que eu preciso? E muitas vezes, quando nós decidimos fazer essa transformação, quando nós falamos agora vamos começar a nossa transformação, parece que tudo vem contra nós, quando nós desejamos agir no bem. Mas o que é esse tudo que parece que vem contra nós? É o mal que nós trazemos em nós ainda, que tenta impedir a nossa transformação. Então veja como esses vícios, essas atitudes erradas, esses comportamentos viciosos que nós temos, que nós achamos normal, porque faz parte de nós. Então é normal para mim.
O outro, agora eu vi que não é bem assim. Então agora que eu descobri que não é bem assim, que depende, que eu preciso me transformar, que eu preciso ser uma pessoa melhor. A receitinha tá aqui, Jesus passou pra gente, através do meu comportamento, sendo caridoso com o próximo, exercendo a caridade. E exercer a caridade é também quando você receber uma ofensa, você não revidar. Porque você não sabe o que se passa com o outro. Às vezes o outro está colocando para você algo que está dentro dele também, como nós colocamos a nossa agressividade para o outro. Às vezes o outro não tem nada a ver com o sentimento que a gente tem ali e nós jogamos para o outro toda aquela nossa raiva, todo aquele nosso sentimento ruim, a gente transfere para o outro. Agora, se eu tiver a minha paz aqui dentro trabalhada, o meu equilíbrio, pode acontecer as coisas à minha volta, mas eu não vou me abalar. E isso não é a realidade da gente hoje, pelo menos a minha não é. A gente se desequilibra ainda, a gente se abala com poucas coisas. E o que é a fé? A fé é a confiança. E será que nós temos essa fé do tamanho de um grão de mostarda, como Jesus dizia? Se a gente tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, nós conseguimos mover as montanhas, que são as dificuldades que estão no nosso caminho. Mas isso exige trabalho, exige esforço, exige vontade. E muitas vezes nós acordamos de manhã, não, hoje eu vou melhorar, e depois quando a gente vai deitar à noite, a gente fala, não, não deu nada certo, e a gente desanima. A vida não é assim. A vida é uma sucessão de acontecimentos, de eventos, muitos causados por nós mesmos, complicando mais a nossa jornada ainda. Outros são situações que causamos lá atrás e que temos que aqui acertar nesse caminho agora. Mas cabe a nós, cada um de nós. A transformação vai ser daqui, de cada um de nós. Então, Caibá Schutel, no livro das Parábolas e os Ensinos de Jesus, ele coloca aqui: empunhemos a espada da fé e o escudo da caridade. São essas as armas que nós vamos usar. E não armas químicas, não a palavra rude, a palavra agressiva, porque a palavra ela destrói. Ela pode elevar como ela pode destruir uma pessoa. Então, cuidado com o que nós falamos. Às vezes nós falamos para o outro fel, aquele mal que nós temos aqui, ainda nós despejamos para o outro. E uma vez que saiu, não dá para voltar mais. Então não adianta eu fazer parte de um projeto, de uma casa espírita, eu vir aqui fazer palestra para mim, primeiramente aqui, e depois fazer exatamente o contrário. Perfeito, nenhum de nós somos. Ninguém está exigindo perfeição. Mas o que a gente precisa é iniciar esse trabalho, para que nós mesmos saibamos que estamos no caminho. Vai demorar? Pode demorar, mas eu sei que eu vou chegar lá. Nós somos criados para a perfeição, perfeição relativa. E como Jesus trilhou esse caminho que nós estamos passando hoje, nós também vamos chegar lá. Nós somos criados para isso. O Pai, que é nosso Criador, Ele é amor, Ele é paz, Ele é luz. Ele não criou ninguém para sofrer e vir aqui. As aflições que nós temos que passar, as situações que nós estamos passando agora, elas se fazem necessárias. Por situações que nós já vivenciamos, ou porque vão ser elas que vão promover, ou pelo menos servir de instrumento para a nossa mudança, se a gente souber aproveitar essas mudanças e essas oportunidades que estamos tendo. Toda palavra ofensiva, ela exprime o sentimento que nós trazemos. Então, cuidado com o que nós falamos. Vamos ter muito cuidado com o que a gente fala. Vamos cuidado com como a gente trata as pessoas, independente da condição social da pessoa. Porque nós sabemos que isso é momentâneo. Isso aqui é relevante aqui na Terra, né, para a matéria. Quando nós desencarnamos, nós não levamos o nosso dinheiro, a nossa posição social, o cargo que eu ocupo, o quanto de estudo eu adquiri aqui, o sucesso que eu tive aqui. O que eu levo é o bem que eu consegui semear
os bons sentimentos que eu consegui trabalhar em mim, é essa bagagem que vai comigo. O quanto eu ajudei o próximo, o quanto de caridade eu fiz, e não vai ser o carro que eu tinha, o salário que eu ganhava, a ocupação que eu tinha, o status que eu ocupava. Né? Lá na espiritualidade não tem QI, não tem quem indica, quem facilite alguma coisa para nós. Então vamos começar agora. Ser verdadeiros conosco mesmo, não com o próximo. Porque eu consigo enganar os outros, mas eu não consigo enganar a mim. E quem vai me cobrar? A minha própria consciência. Então, tenhamos esse olhar mais cuidadoso, tenhamos essa vontade de trabalhar os nossos sentimentos. Porque o que eu sinto é o que eu coloco para fora. Eu posso tentar até mascarar, mas uma hora isso sai. E se sai, é porque está aqui dentro. Ninguém colocou aqui, está comigo. E eu alimento isso. Porque nós alimentamos muitas vezes esses sentimentos. E como é difícil a gente se libertar desses sentimentos. Mas não estamos sozinhos, sabemos disso. Então cabe a nós essa ligação com a espiritualidade, com Jesus, com os nossos amigos espirituais, porque é para isso que eles estão ao nosso lado, nos auxiliando. Quando a gente pede ajuda, eles estão ali ao nosso lado, eles nos ajudam, dando força, iluminando a nossa mente, para que a gente encontre o melhor caminho, nos fortalecendo para que a gente vença as nossas dificuldades. Mas o trabalho é nosso. Então, por isso que, através das bem-aventuranças, Jesus elencou o roteiro, dizendo: olha, para que você alcance o reino dos céus, você precisa disso, desse comportamento, desse. Aqui nós estamos tratando só de 2 bem-aventuranças, mas tem outras. E ele nunca disse que os aflitos, os pobres de espírito, os mansos e os pacíficos, como eu estou falando aqui, só por essa condição deles estarem assim, eles alcançariam o reino dos céus. De forma alguma. De forma alguma. Então tem que trabalhar. Não é porque eu sou pobre de espírito, né? Não é porque eu sou humilde, não é porque eu estou passando por muitos sofrimentos, eu estou em aflição, que eu sou um bem-aventurado. Não. Esse bem-aventurado é de que forma eu estou encarando essa situação, de que forma eu estou trabalhando tudo isso em mim. Tenhamos isso em mente, que possamos fazer toda a transformação que nós precisamos, porque é assim que a gente vai alcançar a nossa evolução e vamos nos libertando desse mal que ainda trazemos conosco. Para finalizar, eu quero ler uma passagenzinha aqui para vocês no livro Jesus no Lar, psicografado pelo Chico, trazido pelo espírito Neo Lúcius. Tem uma lição que se chama Exaltação da Cortesia, onde depois do Sermão do Monte, os apóstolos vão questionar Jesus sobre essa questão que ele falou, de ser manso, pacífico, pobre de espírito, e eles não entendiam o que Jesus estava querendo dizer com aquilo. Então, se alguém chegasse à minha casa, viesse roubar aquilo que eu tinha, eu não poderia revidar, eu tinha que ser pacífico, eles não tinham entendido a mensagem de Jesus. E aí Jesus disse que não era isso, que precisava da ação, que não era através da violência, mas era através das atitudes, sendo firme, explicando, educando, levando a palavra àquele que não sabe ainda, você educando, mostrando através do seu exemplo, através do trabalho. E aí ele termina dizendo assim para eles: em verdade vos digo que a eles pertencerá o domínio espiritual da terra, porque todo aquele que acolhe os semelhantes dentro das normas do amor e do respeito é senhor dos corações que se aperfeiçoam no mundo. Então é isso que a gente tem que ter. Então a gente tem que acolher os nossos semelhantes dentro dessas normas do amor e do respeito, sendo firmes, não é aceitando coisas erradas. Jesus nunca aceitou nada errado. Jesus dizia sim, sim, não, não, sendo firme. Ele não aceitava coisas erradas, ele enfrentava todos que vinham questioná-lo, mas de forma doce, com respeito, colocando o amor na frente de cada atitude que a gente vai ter. Que tenhamos essa confiança, que possamos fortalecer a nossa fé a cada dia e que possamos
realmente trabalhar essa mansuetude para que sejamos mansos e pacificar o nosso íntimo para que nós possamos promover a paz dentro e fora de nós. Que Jesus abençoe a cada um de nós. Vamos então fazer a nossa prece final para finalizarmos o nosso trabalho hoje. Vamos agradecendo a espiritualidade que nos auxiliaram no estudo dessa noite, aos nossos mentores espirituais, a Jesus, que é o nosso irmão, nosso guia, nosso mestre, ao nosso Pai Criador, que nos concedeu o dom da nossa vida, essa oportunidade abençoada de estarmos aqui reunidos. Agradeço a oportunidade de estar aqui falando com cada um de vocês. E aproveitando que estamos aqui unidos em pensamento, vibremos também pela paz no mundo, pelo amor, por todos os nossos irmãos que estão doentes do corpo ou da alma, que eles possam ter suas dores aliviadas, por todos aqueles que sofrem neste momento. Vibremos por todos aqueles que carecem do pão material. Vibremos pela paz no mundo, pelo entendimento de todas as nações. E vibremos saúde para todos os nossos irmãos. Agradecemos a todos e a Jesus e ao nosso Pai Criador por esta oportunidade. Que Jesus e nosso Mestre, nosso Pai Criador, abençoe a cada um de vocês, suas famílias, seus lares, que possamos numa próxima oportunidade estarmos novamente reunidos. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada. Uma boa noite a todos vocês.